E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 gumes. Mãe, o que tu traz para nós sobre essa espada de 2 gumes? Então, né? A espada, é interessante que tem uma das questões aqui que Deus coloca, que a espada, se o povo não for um povo correto, fiel, ele vai lançar a espada com a sua boca, né? Então, a espada nós entendemos ser a palavra do Senhor, a palavra, né? Então, ela corta pelos 2 lados aí, como diz, né? E a espada é uma arma de luta, uma arma de guerra, que é uma guerra espiritual, qual nós estamos passando, qual a igreja do Senhor sempre passou desde os primórdios lá, né? É uma guerra espiritual. E essa espada sempre foi lançada, sempre foi colocada para poder, né, vencendo para vencer. Amém. Bom, Ricardo? É interessante, a irmã Vera mencionou, né, essa questão da palavra de Deus. Quero ler aqui a passagem de Hebreus 4, verso 12. Está escrito assim. Eu vou ler a partir do verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Verso 13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Uma palavra bem forte, né? Bem forte. Irmão, eu tinha trazido exatamente esse texto, então a gente, sem querer, a gente chegou no mesmo texto. Mas o interessante desse texto que o irmão trouxe, se a gente vê, quando está falando desse descanso, a gente vê a história que ele está trazendo a partir do versículo 7, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Então, assim, a palavra ela traz a verdade. E a verdade nos conduz a esse descanso. O nosso foco, a nossa meta é chegarmos nesse repouso. Entende? Então, assim, o povo peregrinou pelo deserto aquele tempo inteiro e pela sua desobediência que eles não entraram nesse repouso. Então, o próprio profeta diz ali no versículo 8, né? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos, né? Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, né? Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, essa palavra penetrante, afiada de 2 gumes, ela deve entrar aonde? O que o texto diz? Dentro do nosso coração, para que a gente tenha o entendimento, entende? Então, muito mais do que... Para quem, assim, né, a gente até estava comentando em off aqui a respeito do sábado semanal, né? Muito mais do que nós separarmos um dia, que não tem nada de errado se você fizer. Eu acho que é um como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma dádiva que Deus deu de representação de um futuro. Seria muito agradável se todos conseguissem, mas muito mais do que isso é nós andarmos todos os dias no fio dessa espada.
Que essa espada venha a conduzir o nosso caminho, para que a gente não se perca pelo deserto, assim como o povo de Israel se perdeu. Porque qual é a nossa meta? Aquele descanso. E qual é o dia de a gente ter essa espada penetrante? É hoje. É hoje. E o interessante, né, Wagner, que lá em Ezequiel fala que Deus luta por esse povo como um trovão selvagem. Deus luta porque Deus ama o seu povo e mata as nações inimigas com as suas flechas. Aí, né, espada, o arco, a flecha, que é o que alcança, porque a flecha também, ela vai no coração, né? Então, para Deus, Israel é como um povo poderoso. Um povo que ele abençoa, um povo que ele protege, né? E ele guarda. Que foi o que aconteceu com a história de Balaão, né? Enquanto Balaão foi lá para amaldiçoar o povo, o que ele fazia? Abençoava, porque Deus não permitia, né, que Balaão amaldiçoasse o povo. Amém. Quando o Wagner comentou sobre essa questão do povo no deserto, 40 anos, me veio à memória o que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. Naquele tempo lá, a palavra do Senhor foi pesada e o povo foi tentado no deserto. E naquela ocasião, 2 pessoas apenas daquela primeira geração entrou na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Nos tempos de hoje, após a morte de Jesus, nós já passamos 40 jubileus, 2000 anos. E o Senhor está preparando suas 2 testemunhas. Então a gente vê paralelo bem interessante acerca disso. Amém, exatamente. O maná escondido, né, filho? O maná escondido. O maná está sendo revelado. Ele está sendo revelado para quem quiser. Para quem quiser. Olha só, gente. Não tá, por enquanto, não está escondido. Tá? A revelação está aqui. O maná está aqui. A espada afiada de 2 gumes está aqui. Mas a gente não sabe até quando. Tá? Isso daqui pode ser que um dia seja tirado. E o maná escondido, na verdade, ele tem que estar aqui, ó, dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento. Porque daqui ninguém vai tirar mais. Ninguém mais tira. Enquanto tiver somente no livro, se você não tiver acesso a ele, não buscar, você não vai ter entendimento. E aí acontece aquela profecia que diz que nos últimos dias nós iríamos com todas as forças querer se agarrar na orla de um judeu para ver o que ele tem para nos ensinar. E a gente não vai ter como, porque o azeite ele vai ser dado para 5 virgens e elas não vão poder compartilhar nos últimos dias, não vão poder compartilhar desse azeite para quem não cultivou. Entende? Cada um vai ter a sua medida. Sua lâmpada, cada um a sua medida. A sua medida. Exatamente. Então, é fantástico.